Vamos supor que você tenha dificuldade com a fala, com a língua. Vamos supor, é um exemplo, que você tem uma dificuldade com a língua. E aí, quando vem teu filho lá, supondo que você tenha um filho de 11 anos, aquela fase bem gostosa, um filhinho de 11 anos. Fez aquela bagunça, não guardou nada, e te atentou o dia todo e tal, e supondo que a sua dificuldade é com a língua. E aí, no final do dia, cansado e tal, você vai lá e xinga aquela criança. Se você tentar corrigir as suas atitudes através do que você está vendo, meu Deus, eu nunca mais vou falar isso. Ai, vou até bater na minha boca. Ai, que coisa mais feia. Onde já se viu uma mulher cristã falar isso? Não vou. Toda vez que eu sentir vontade de falar isso, eu vou falar abençoado. Ai, abençoado. Ô, menino abençoado, vem aqui e tal. Você está trocando o visível. O visível. Sabe o que isso está mudando? Pouca coisa. Enquanto você não confessar o seu pecado invisível, as coisas visíveis que estão sendo alteradas na sua vida, está mudando pouca coisa na sua rota. Não é sobre você trocar as palavras, é sobre você quebrar o seu coração, o seu orgulho, a sua soberba. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João. Livro de João, no primeiro capítulo. E a gente vai ler aqui os versículos 12 e 13. Que diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Amém. E quando a gente lê esse versículo, a primeira coisa que está revelada aqui é que você é filha nascida do próprio Deus. Quantas vezes talvez você tenha se lembrado disso, que a sua essência começa em Cristo. A sua natureza começa em Cristo. E quando a gente vai estudar a parte de formação de personalidade, é interessante porque a primeira coisa da formação do eu é a filha. Antes de você ser o eu filosófico, do eu existo, antes de você ser o eu biológico, antes de qualquer coisa acontecer e se formar na sua vida, a primeira coisa que ficou formada na sua vida é a identidade de filha. Você só existe porque você é filha. Amém? E essa filha não é uma filha nascida de carne, não é uma filha nascida de sangue. É uma filha que nasceu no coração de Deus. E essa é a sua identidade, essa é a sua base estrutural. Se você que é mãe está aqui e tem educado os seus filhos, e por acaso você tem filhos na adolescência ou que vão chegar lá, uma coisa que precisa estar muito clara para os seus filhos é a identidade parental. Toda pessoa que tem problemas de relacionamento com pai e mãe, ela vai estar como perdida na vida. E o inverso é verdadeiro. Todas as pessoas que são bem orientadas na sua identidade parental, sabem que são amadas, sabem de quem são filhos, essas pessoas caminham na vida de um jeito diferente. E Deus sabe disso. Por isso, em João, no capítulo 1, ele falou, olha, você, e se por acaso você teve problema com seus pais? E se por acaso você foi uma filha rejeitada? E se por acaso você foi uma filha abandonada? Aí Deus te lembra, no capítulo 1, falando assim, olha, você que creu, eu te dei o poder de ser chamada minha filha. E essa deve ser a base da sua identidade. Quantas aqui nessa manhã creem que são filhas de Deus?
E não me responda, mas seja vulnerável no seu coração. Quantas de vocês que levantaram a mão e creem que são filhas de Deus, agem, andam, pensam, falam, compra, faz como filha de Deus? Você é filha de Deus. E isso é algo concreto, dado, feito. É algo revelado, é um ato contínuo na sua vida. Sabe, ato contínuo, uma coisa que não termina nunca, é a sua identidade de filha de Deus. Nos seus momentos difíceis, você não pode duvidar. Nos seus dias de medo, você não pode esquecer. Porque ela é a base da formação da sua identidade. A base da formação da identidade humana começa na filha. Você só existe por ser filha de alguém. E essa busca está no seu espírito. Essa busca pela sua origem, essa busca pelas suas bases está no seu espírito. E o seu espírito, a sua alma tem pai. E você não pode se esquecer disso. Amém? Essa estrutura de identidade precisa ser dito para os seus filhos também. Você precisa dizer aos seus filhos o quanto eles são amados por você e o quanto eles têm base, história, origem. E essa é uma das coisas que o ser filha nos comunica. Você é gerada de Deus pelo Espírito, você tem dono, você tem nome, você nasceu do próprio Deus, não pela vontade de homem, não pela vontade de ninguém. E o papel de filha te traz algumas obrigatoriedades. E eu queria falar algumas coisas dessas com vocês. E a primeira coisa que sustenta, quando você lembra que o início da sua identidade é o ser filha, é aí que começa a estrutura do seu eu, você vai lembrar que quando você já chegou, já existia muita coisa. Quando você lembra que o início da sua identidade, da sua estrutura é o de ser filha, você lembra que quando você chegou, já existia muita coisa, já existia muita gente. E às vezes a gente acha que a vida, que a nossa vida é um palco onde você sobe e todos os holofotes apontam para você. Porque é a minha história. Porque olha o que estão fazendo comigo. Porque onde já se viu. E a gente se esquece que a nossa base de identidade estrutural começa no ser filha. E o ser filha te convoca a se lembrar que antes de você já existe uma história, um legado, uma origem. E isso importa. A sua história já existia antes de você chegar. Você não é a origem de você mesma. Você não é gerada em si própria. Não é, portanto, se esgotando de você, que você vai se achar. Você não é origem, você é fruto. Você não é raiz, você é descendente. Você já chega sendo parte de uma família. Outras pessoas vieram antes de você. E na sua identidade isso precisa ficar claro. Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Como seu papel e a sua responsabilidade pelas pessoas que vieram antes de você. Vocês estão vendo que nós, como país, estamos passando por um momento diferente. E, independente da sua visão, uma coisa que tem ficado muito clara para nós nós estamos vivendo um momento histórico, onde as pessoas se posicionam para defender a sua pátria. E isso é muito cristão. E para nós brasileiros que estamos vivendo nessa época, eu quero te dizer que não é por acaso. Abigail não viveu naquela época por acaso. Ela era a mulher que precisava estar lá naquele momento. E você também não está aqui por acaso.
Você é a mulher que precisa estar aqui agora para esse momento, para essa nação. Quando você entende que filha é a parte número 1 da sua identidade e que o primeiro ponto disso é um chamado para a sua origem, você é fruto. Você se lembra que existe um chamado para o seu povo. Você é família. Quando você nasceu, você já era filha. Isso significa que você é família. A sua história não é só sobre você. As suas dores não é só sobre você. É sempre sobre nós. E essa responsabilidade de olhar para o povo, para a nação, para a pátria, para a sua família, para a sua sogra, para o seu sogro, para a sua estrutura, para o seu povo, e dizer, essa história é comigo, é porque você entendeu que você é filha, que você não é a sua própria origem. Eu quero ler para vocês aqui uma passagem. Eu estava esses dias lendo o livro de Neemias. Você já se perguntou por que a Bíblia fala tanto de genealogia? Por que isso é tão importante? Eu quero compartilhar aqui com vocês em Neemias. No capítulo 11. Aqui, no versículo 10. Fala assim, ó. Entre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Joaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, Zadok, que era o filho de Meraiote, que era o neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. Oi? O que ele está falando? Jedaías, supervisor da casa de Deus. Não, mas ele não fala assim. Ele fala Jedaías, que era o filho de não sei quem, que era o neto de não sei quem, bisneto de não sei quem, não sei o quê, e era o supervisor da casa de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vai falar, a Joana, que Joana? Líder de louvor. Antônia, que Antônia? A pastora da igreja. Não, Ele vai falar da sua origem. Ele vai falar de toda a sua história. Ele poderia dizer, e para nós hoje aqui, ia ser muito mais fácil de entender, porque o impacto dessa genealogia é bem pequeno para nós, certo? Você tem que estudar para ver quem foram essas pessoas. Então, para nós hoje, ficaria muito mais fácil Jedaías, o supervisor da casa de Deus. Você ia entender mais fácil. Mas aqui existe um recado para nós. A sua história não é só sobre você. A sua identidade de filha te convoca à responsabilidade do teu povo de origem e do teu povo que vai se originar a partir de você. Deus não olha para você e fala, a fulana que está fazendo aquilo, entre o nome dele e o cargo que ele executava, Deus lembrou de onde ele veio. Porque isso importa. Porque a sua família importa. A sua história de povo, de pátria, de nação importa. Importa tanto que a sua origem é no próprio coração de Deus. Quando você nasceu, você já era família e família de Deus. E muitas vezes a gente quer estruturar os nossos papéis. Eu quero ser uma boa médica, eu quero ser uma boa escritora, eu quero ser uma boa levita, eu quero ser uma boa pastora. É um papel que você executa. Muitas vezes você quer executar um bom papel, ser reconhecida por uma boa obra que você está fazendo, ignorando o seu papel de filha. E eu tenho que te dizer uma coisa, nada do que você for empilhar na estrutura da formação da sua personalidade, presta atenção, onde a base estiver torta, aquilo vai ficar de pé. A base da sua identidade, a primeira coisa que veio antes do seu eu biológico, é o eu filha. Se esse eu filha estiver torto, as outras coisas que você for colocar em cima vão cair. E não é à toa que em João está escrito que você
recebeu o poder. E aí a gente entra numa segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é o nosso poder. Vocês já ouviram falar de empoderamento feminino? Empoderamento feminino. Antes disso, deixa eu ler com vocês, abra a Bíblia em Romanos. Então, a sua primeira parte de identidade é o ser filha. Isso vai te trazer 3 clarezas. Clareza número 1, a sua identidade só vai ficar de pé depois que a base estiver estruturada. Tudo que você colocar em cima de uma base torta vai cair mais cedo ou mais tarde. Ai, Dri, mas eu já estou com 40 e tantos anos. Melhor não mexer nisso, não. Eu tive uma história abusiva. Meus pais, sabe, Dri, meus pais morreram. Meus pais já morreram. Eu não tenho nem como pedir perdão para eles. A gente não tem nem mais como se acertar. Não é sobre o outro. É sobre a importância e o valor que a identidade de filha está dentro de você. A honra vai além da vida. E nós, como filhas, somos chamados a honrar os nossos pais. E a honra não é porque o seu pai e a sua mãe estão vivos. É porque você entendeu que importa a genealogia. Quando Deus for falar o seu nome, Ele vai lembrar que você é a filha de não sei quem, a neta de não sei quem, a bisneta de não sei quem, guardião da casa de Deus. Então a sua história importa. Quando seus pais não estiverem mais aqui, e você estiver cumprindo o propósito de Deus na sua vida, ao ponto das pessoas olharem para você e falar, uau, ela é filha de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você está honrando o nome dos seus pais. Então eu quero que você pese isso no seu coração. Será que você tem procurado se afastar da sua identidade de filha? Porque você já é grande, porque a gente já é adulto, porque a nossa vida está tocando, porque os meus pais não têm mais nada a ver com isso, porque eu sei o que eu faço, eu sei tomar as minhas decisões, e você está tirando do lugar de honra aquele lugar que só cabe aos seus pais. Quem está sentado na cadeira paternal, maternal, que Deus instituiu que era a cadeira, o lugar do seu pai e da sua mãe. Esse lugar é um lugar inicial da sua identidade. Se você quiser que as coisas estejam muito ruins na sua vida, é só você arrumar treta com seu pai e com a sua mãe. Toda a sua vida vai começar a ficar torta. Toda a sua vida vai começar a ficar torta. Se você tem filhos adolescentes, diga isso para eles. Talvez você já tenha dito. Talvez eles não tenham entendido ainda o poder disso. Mas isso não anula a sua responsabilidade de falar, meu filho, eu te amo. E o meu lugar no seu coração é o lugar de orientação da vida. Mas não é só orientação porque a gente orienta os nossos filhos. É porque quando os nossos filhos entendem a honra que eles precisam dar para nós como pais, isso orienta, isso alinha a própria vida deles. É como se fosse uma bússola. E quando você está honrando seus pais, a sua vida ela é orientada, é alinhada. Então lembre-se, você é filha de Deus. Deus te deu o poder de ser feita filha de Deus. Isso te traz uma responsabilidade com a sua história. Mas não para por aí. Romanos 8:19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida a inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos. A terra será inútil se as filhas não se manifestarem.
Você sabia que Deus te chamou de filha, gerada do Espírito de Deus, para que você fosse um canal para libertar a terra? Você sabia que quando você entende a sua natureza e a sua identidade de filha, a terra é sarada? O seu povo é curado, sua história é restaurada, sua família é curada. E talvez você tenha procurado sarar a sua história, prosperar a sua vida, curar a sua família, ajudar as pessoas ao seu redor, mas você se nega a entrar na sua identidade de filha e restaurar tudo o que isso significa. Tudo. E a primeira coisa é restaurar as coisas invisíveis, porque tudo nessa vida ela é criada depois do invisível. Tudo que é visível é formado pelo invisível. Vocês estão comigo? Tudo que é visível é formado pelo invisível. E talvez quando você leia esse versículo de sarar a terra, você pensa em começar a curar as coisas que você está vendo. Mas o seu chamado inicial é para as coisas que não se veem. Todas as coisas que se manifestam na sua vida têm um lugar invisível. Todas as vezes que Deus te chama para você restaurar a terra como um papel de filha, Ele está querendo que a primeira coisa que se posicione como filha seja o seu espírito e a sua alma. Porque se isso acontecer, os seus atos serão atos de justiça, de amor, de bondade. E onde você colocar a sua mão, aquilo vai ser restaurado. Então, o seu papel de filha, em primeiro lugar, é você entender que a sua origem é o céu. É o céu. É a sua origem, e vou te contar, é o seu destino. A sua origem e o seu destino é o mesmo lugar. E quando isso está alinhado na sua alma e no seu coração, e você entende verdadeiramente que você está aqui nessa terra com a missão inicial de deixar claro, inclusive para a natureza, que chegou uma filha de Deus, a sua vida vai ser transformada no material, no visível. Porque o invisível, o espiritual, a sua alma, ela já foi conectada à sua verdadeira identidade de filha de Deus. E não adianta, você vai gastar força, e talvez você saiba disso. Talvez você esteja cansada, gastando força, gastando energia, carregando o mundo nas costas para mudar alguma situação na sua vida. Sabe por quê? Porque você está mudando a matéria. A matéria é pesada demais para você. Isso vale para todas as áreas. Talvez você é pastora de igreja e a cultura da sua igreja não é aquilo que você gostaria. Ai, só funciona quando eu estou lá. Só faz quando eu falo. Talvez na sua casa, talvez no seu casamento. E você está cansada, exausta, desgastada. Porque você está levando matéria, coisas. Você está arrastando peso. Você está tentando mudar as coisas físicas de lugar. Você não vai conseguir. Talvez você já saiba disso. Mas quando você mudar o espiritual, inicialmente na sua identidade, todas as coisas materiais vão começar a ser alteradas. Quando você mudar o lugar de identidade de filha no seu coração, todas as outras coisas serão alteradas. Como uma filha de Deus age no casamento. Como uma filha de Deus age com ela própria. Como uma filha de Deus se olha no espelho. Como uma filha de Deus se refere a ela própria. Como uma filha de Deus profetiza pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu futuro, pela sua pátria, pela sua terra. Irmã, a natureza aguarda ansiosamente o dia que você vai acordar e falar: está aqui a filha de Deus. A natureza aguarda, a terra será sarada, seu coração será sarado no dia que você se manifestar como filha. Todos aguardam esse dia
Inclusive a natureza espera que você faça isso. Aí você pode falar, Dri, eu não tenho condições. Você não conhece minha história. Estou passando uma fase difícil. Está complicado. Em várias áreas da minha vida. Você não conhece a minha história. Eu não tenho força para isso. Então eu quero te lembrar de novo o que a gente leu aqui no começo. Vamos voltar lá em João? Lê de novo comigo em João. Capítulo 1. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Dri, eu estou sem força. O seu poder, o seu empoderamento feminino, o real empoderamento feminino está aqui em João 1. Que é o de ser filha de Deus. E mais uma vez, é um poder invisível. Alguém vê o poder de filha de Deus inicialmente? O ser filha de Deus é um superpoder invisível. E o Deus invisível se manifesta através dos filhos. O seu poder invisível é o de ser filha de Deus. Você está buscando empoderamento? Talvez você está com uma ansiedade na sua carreira e você acha que, Betânia, depois que eu me formar, ninguém me segura. Você vai ver. Não, para, vou fazer o curso não sei das quantas, agora vai ver, estou fazendo a graduação, menina, depois que eu vou esfregar esse diploma aqui na cara da fulana, do ciclano e tal, ninguém me segura. E você está se apoiando em ter mais ou menos poder em alguma coisa, depois que eu casar, depois que eu ficar rica, depois que eu me formar, depois que eu tiver filhos. Se o seu poder de identidade está apoiado em alguma coisa que não é no real poder que Deus já te deu o direito de usufruir, que é o de filha, não vai dar certo. Agora imagina você, de fato, entendendo que você é filha de Deus. Isso muda a sua postura física, isso muda as suas palavras, isso muda o seu pensamento, isso transforma as suas emoções, que vai resultar em atitudes completamente diferentes. Então, se você de fato escrever aí no seu caderno, eu tenho um superpoder, o de filha de Deus. E todos os dias de manhã, ao acordar, você falar para você mesmo, Deus, eu quero usar o meu poder de filha. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Ele falou que Ele te deu. Dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, aqui está sua filha. A terra aguarda a manifestação da filha, eu estou aqui. Na dificuldade da educação dos seus filhos, Senhor, eu sou a sua filha. Eu quero sabedoria de filha, eu quero unção de filha, eu quero palavra de filha, quero casamento de filha, quero prosperidade de filho, quero dinheiro de filho, quero herança de filho. Eu sou sua filha, eu estou aqui. Eu preciso do seu poder. E é o poder de filha. Esse é o seu empoderamento. Não é o seu corpo. Não é a sua vaidade, não é a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é o seu intelecto. O seu poder é o de filha. Usa ele. Se você tivesse um grande tesouro na sua casa, que nunca iria acabar. É aquele sonho nosso do cartão Black sem limite, que não chega a conta. Imagina, amiga. Passa, não diminui o limite, não chega boleto. Me fala, sei usar? Eu também. E se eu te falar que você tem um cartão Black? Passa, vai.
pode passar ele. Não vai gastar o seu limite, não vai chegar uma fatura que você não vai dar conta. Sabe, às vezes você gasta assim, meu Deus, vai chegar a fatura, será que eu vou dar conta disso? Não tem essa fatura que você não vai dar conta. Esse cartão Black para você, que você pode gastar e você sempre vai dar conta, é o poder de filha. Você não pode esquecer dele. Eu aposto e ganho, se você tivesse um cartão Black desse na carteira, você não ia esquecer que você tem ele, né? Não ia esquecer, não. Você tem esse cartão Black aí, que é o de filha. Então, quando você achar que não dá mais para você, pega o cartão. Passa o cartão. Fala, Deus, eu sou filha. Eu quero o poder de filha. Eu quero o poder invisível para manifestar a presença visível do Deus Todo-Poderoso. Eu quero o poder invisível de filha para manifestar o propósito, a vocação, o talento, o design que Deus te fez. Se você está atrás de aperfeiçoar ou de descobrir o seu propósito de vida, eu quero te dizer que não vai acontecer se você não entender a primeira parte. A Bíblia ela é cheia de regras e essas regras são todas para nos proteger. A Bíblia é cheia de ordem e todas essas ordens é para trazer liberdade para as nossas vidas, amém? E uma dessas regras e ordens está na sua formação de identidade. E a base da formação da sua identidade é o ser filha. A sua vocação, o seu propósito, o seu ministério, os seus talentos, eles são coisas que vêm depois da clareza da sua identidade. Ou seja, se você está perdida na sua identidade, não é hora de você falar de vocação. Não é hora de você falar de propósito, de talento. Você vai colocar os pés pelas mãos, você vai acabar pegando uma túnica que não era tua, você vai acabar pegando um crachá que não era seu, uma cadeira que não era sua, porque na verdade você nem sabe quem é você. E na ansiedade de realizar coisas, você se senta na primeira cadeira que está vaga na tua frente. Ah, irmã, vem ser a regente do círculo de oração. Opa, vou sentar aqui. Essa cadeira está vaga, até para mim. Ah, fulana, faz isso aqui. Opa, vou fazer isso aqui. Você foi chamada para fazer isso? É a sua vocação? É aquilo que Deus espera que você como filha faça? Mas se você não tiver claro a sua identidade de filha, você vai ter um buraco no teu peito. Você vai ter um vazio na sua alma. E aí você vai procurar fazer coisas para validar quem é você. Mas Deus já validou. E Ele te deu o poder de ser chamada filha de Deus. E depois de você saber isso, é que vem Romanos, que é a manifestação. A manifestação vem pelos filhos. Mas se você não sabe o que ser filho significa, a sua manifestação sempre vai ser pobre, errada, capenga. Você não foi chamada para isso. Você foi chamada para viver em plenitude, em poder. Mas você só vai conseguir se manifestar desse jeito depois que você entender o que filha significa. E entender que o seu propósito, a sua vocação, o seu ministério, o seu design, você é feita de um jeito. Tudo isso precisa ser fluido, natural e visivelmente para a glória de Deus. E dentro disso eu quero te dizer que não existe partes que Deus se importa com você. Ou seja, Ele se importa com você por inteiro. Ele não quer uma parte sua. Ele não está interessado nos dias que você está aqui, anotando, vivendo, se entregando, se jogando nesse momento espiritual que vocês estão tendo aqui. Ou como você se prepara durante a semana para viver um final de semana na igreja, devota, entregue no trabalho do Senhor. Deus está interessado na sua vida por inteiro. E cada pedacinho de você importa. Por isso que a sua história importa. Por isso que a gente leu aqui de Jeredoías, que era
guardador da casa de Deus, e ele citou toda a genealogia antes de falar isso. Antes de falar Betânia, psicóloga, ele vai citar tudo o que você carrega. E todas essas coisas, da sua história, da sua genealogia, do seu papel de filha, tudo isso importa para Deus. Então, não economize nada, não deixe áreas em sombras na sua vida, não esconda nada no seu processo de entender a plenitude e a integralidade de Deus na sua vida. Toda a sua vida é para Cristo. Não existe profano e sagrado, não existe dicotomia, não existe divisão. Você é inteiramente filha e consagrada para Deus. Ele não está interessado na sua profissão, na sua voz, no que você pode fazer no final de semana. Ele está interessado em você por inteiro, porque você por inteiro é filha e é a integralidade, tudo que você é, que manifesta o poder de Deus na sua vida. Ou você acha que você pode fazer alguma coisa por você mesma? Não pode. Se tudo é por Deus e para Deus, então tudo é santo na sua vida. Se tudo é santo na sua vida, então você entendeu que a sua vida está aqui, feita para a manifestação do Deus invisível. Deus quer se manifestar e Ele conta com você. Deus quer sarar a terra, a nação, o povo, a história. Deus quer sarar a sua árvore genealógica e Ele conta com você. Ele quer sarar o seu futuro e Ele conta com você. E você sarada, completa, entregando as coisas invisíveis da sua vida, não só aquelas visíveis, bonitinhas, que é fácil. É fácil você olhar para mim, Dri, e ver um visível bom. É muito fácil. Eu escolho a roupa certa, as palavras certas, disfarço por um tempo na sua frente. É fácil. Deus está interessado no invisível que compõe você, para a manifestação do visível. A sua mente, os seus pensamentos, suas emoções. Tudo aquilo que tem dentro de você e ninguém nunca viu. Deus quer que você entregue para Ele, que você seja inteiramente filha. E se você achar que a sua natureza é difícil demais, se você achar que, mas é difícil demais, eu sou tímida demais, eu sou expressiva demais, eu sou devagar demais, eu sou rápida demais, eu quero te lembrar que uma frase de Tomás de Aquino, que ele disse assim: a graça divina, presta atenção nisso, que às vezes a gente se confunde nisso. A graça divina não anula, mas supõe e aperfeiçoa a natureza humana. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus quer que você entregue a sua natureza humana para a graça divina, para que você seja aperfeiçoada. E não que você mude a sua identidade. E os frutos que você vai dar, essas sementes já moram dentro de você. Todas aquelas coisas que Deus espera que você faça, Ele já te capacitou para fazer. Amém? Vocês estão me entendendo? Então por que anda ansiosa? Mas eu estou ansiosa. Viu? Tudo que você precisa, você carrega. Amém? Todos os frutos que você vai dar, você já carrega essas sementes. Amém? Então por que a gente fica ansiosa? Será que mentalidade de filha? Fala, não, Deus, deixa comigo. Me dá o poder de filha. Eu quero viver esse poder e eu vou executar. Só que Deus te dá, assim como na natureza, Deus te dá a semente. Deus te dá a semente. E essa semente pode ser entendida como seus dons, como seu talento, como a sua vocação, como aquilo que você carrega. E ela não está pronta. Então, quando você olha a semente na mão, imagina uma semente de trigo.
E Deus falou para você que você vai servir pão. E tudo que tem na sua mão é uma semente de trigo. Aí você olha e você fala, acho que é coisa da minha cabeça. Imagina, Deus falou que eu vou servir pão, então acho que eu vou abrir uma padaria. E Deus te deu o quê? Semente. E às vezes a gente fica apavorada, agitada, querendo trabalhar demais para fazer as coisas que a gente entendeu errado. E aí você cansa. Até um dia você pegar aquela semente e falar, vou plantar então, vai. Está aqui, já fiz tanta coisa. Deixa eu plantar essa sementinha. E nasce o trigo. Aí você fala, mas era pão que Deus prometeu. Só que Ele espera que você faça, assim como Abigail fez o que deveria ser feito. Ele espera que você faça o que precisa ser feito para você dar os bons frutos que você mesma está apta para dar. Se você carrega semente de trigo, você está apta para servir pão. Mas o pão não está pronto. Você vai ter que plantar o trigo, colher o trigo, pisar no trigo, amassar o trigo, preparar a massa, colocar no forno, esperar assar, esperar esfriar e depois servir as pessoas. O processo faz parte do aperfeiçoamento da sua natureza. E Deus espera que você faça isso. Você carrega as boas sementes para dar os bons frutos que Deus te chamou para dar. E não existe nada que impeça o poder de Deus na sua vida, a não ser você mesma. Então, que hoje você possa entregar para Deus todas as coisas que estão te impedindo de entender o seu poder de filha. E que a partir de hoje você faça uma oração onde você diga, Deus, eis-me aqui. Eu quero me manifestar. Deus, eis-me aqui. Eu sou a resposta para a minha geração, para esse povo, para a minha família. Eu vou curar a minha terra, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos. Eis-me aqui, porque eu tenho o poder de filha. Amém? Deus abençoe vocês.